Você sabia que a saúde do seu intestino e a saúde da sua mente estão intimamente relacionadas e têm um impacto significativo na sua saúde em geral e no seu bem-estar? Pois é, hoje a gente vai entender como uma interfere na outra e também vamos saber o que são psicobióticos. Você já ouviu falar? Quem traz as informações pra gente é o ebiatra Dr. Williams Ramos. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita mais uma vez. Tudo bem, muito Tudo obrigado ótimo, pelo convite. doutor. Eu achei incrível esse tema, porque a gente sempre gosta de falar um pouquinho sobre a saúde do nosso intestino. E a gente tem percebido como todo mundo tem dado mais atenção para isso, né, doutor? Sim, exatamente. E eu achei ótimo até a sua abertura falando do enfesado, porque essa atenção que a gente tem que ter com o nosso intestino, com o que a gente se alimenta, mostra exatamente o quanto a importância do nosso intestino para controlar as nossas emoções, não é? Quando a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, a gente tá... Isso é verdade, doutor? Sim, é muito verdade, porque ele controla diversas ações no nosso corpo. E cada vez mais os estudos têm demonstrado isso. A gente sabe hoje em dia que 95% da serotonina, que é um neurotransmissor muito importante para o nosso corpo, está sendo produzido lá no intestino. Então a gente tem que entender, tem que cuidar bem do nosso intestino, porque se é o segundo cérebro, temos que cuidar bem para que o primeiro cérebro, o cérebro principal, funcione direitinho também. E essa coisa é de não conseguir raciocinar mesmo, porque assim, eu sempre tive bastante problema de intestino, principalmente intestino preso. Quando a gente ia viajar, você começa a ficar estressado, você fica nervoso, porque você não consegue ir ao banheiro, você fica cheio, você fica inchado, enfesado mesmo, né, doutor? É Exatamente. bem isso. Então, a gente tem vários exemplos na nossa vida que mostram essa conexão. Essa questão de estar constipado, preso e ficar mais irritado, incomodado, isso é verdade. Mas do outro lado também, quem nunca ficou um pouco mais ansioso com uma prova, alguma coisa, soltou o intestino, Exato. teve uma diarreia. Então, quer dizer, a gente vê esse exemplo na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando a gente fala em microbiota, doutor, o que é a microbiota? Isso é muito importante a gente entender, porque a gente está falando dessa comunicação, mas o que está acontecendo ali? A microbiota é o novo nome para a antiga flora intestinal que todo mundo falava. Então a gente fala da nossa microbiota intestinal. Ela não existe só no intestino, a gente tem microbiota, tem bactérias, vírus, no nosso corpo inteiro. Mas a do intestino ela é muito importante porque é a mais abundante. E essa microbiota, então, ela é diversos micro-organismos, como eu falei, bactérias, vírus, protozoários, que vivem naturalmente no nosso corpo. E quando eles estão em equilíbrio, né, as boas e as ruins, a gente tem uma situação boa para a nossa saúde. E quando não estão, doutor? Aí é a hora que começa a desenvolver as doenças. Cada vez mais a gente tem diversas comunicações da microbiota com outras partes do corpo. Então, quando essa microbiota, que tem uma abundância, assim, se a gente for pensar, a gente tem na microbiota 100 trilhões de bactérias. Então, assim, não entender isso como tendo alguma causa orgânica respondendo o nosso corpo a isso, é ilusão. Então, quando ela não está em equilíbrio, a gente tem uma situação, tem até um nomezinho que as pessoas têm ouvido muito, chama disbiose, que nada mais é do que o desequilíbrio entre as bactérias boas e a ruim. Quando as ruins começam a prevalecer, aí a gente tem o desequilíbrio da saúde. E quando a gente tem essa comunicação do intestino, né, da microbiota com o cérebro, quando ela não vai bem, a gente tem os quadros ligados à saúde mental. Boa. A gente já vai entrar nessa parte agora. Léo, tem uma pergunta? Doutor, uma vez eu li um artigo, faz algum tempo isso, né? Falando sobre a questão do homem e da mulher. Porque o homem, ele vai muito mais ao banheiro do que a mulher e envolvendo isso com uma questão cultural. Porque quando a criança, uma menina, criança, a mãe sempre fala assim, cuidado para ir no banheiro, não vai no banheiro, não senta na privada, tome cuidado. Você acha que isso também tem a ver com essa questão cultural ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, doutor? Não, sem dúvida nenhuma, tudo que a gente vive, né, nosso ambiente, nosso meio cultural, ele influencia. Eu acho que a questão do homem e da mulher tem muitos fatores. Tem a questão cultural, né, dos medos que historicamente a gente tem das contaminações. Tem a questão hormonal também, que é diferente entre o homem e a mulher. Mas sem dúvida nenhuma, tanto o homem ou a mulher, a gente pensando nesse universo de entender a nossa microbiota, a gente pode tratar melhor e fazer com que tanto o homem como a mulher tenham uma microbiota mais saudável, vive em equilíbrio e, consequentemente, mais equilíbrio em todo o nosso corpo. E quando a gente fala da doença e a gente fala da saúde mental, é bem isso, né? Você estava falando assim, tem gente que solta o intestino, fica nervoso, solta. Tem uma prova ou tem uma entrevista de emprego e tem gente que é o contrário. Aí a gente já está dizendo mais uma vez que aqui tem tudo a ver com o nosso intestino. O que pode acontecer quando o nosso intestino não está funcionando?
Bem, então, quando o nosso intestino não funciona bem, e aí a gente tem diversos aspectos, né? Não apenas quando a gente está se alimentando mal, ou quando a gente tem, assim, alguns quadros, algumas doenças, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, que atrapalham a absorção desses nutrientes e também atrapalham o funcionamento do organismo. Então, quando eu tenho essa microbiota, que como eu falei, ela está um ambiente na minha luz intestinal, ela está produzindo diversas substâncias que são importantes. Essas substâncias, seja aí penetrando, né, toda essa barreira intestinal através do sangue ou dos nossos estímulos nervosos, vão comunicar com o nosso corpo, especialmente o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Então, quando eu tenho esse ambiente bom, adequado, e o que é muito importante falar, né? Nós vamos falar de psicobiótico, mas o que é importante? Todo esse conjunto da nossa vida, uma boa alimentação, boas horas de sono, atividade física, bons relacionamentos, eles naturalmente fazem com que prevaleça mais bactérias boas do que ruins na nossa microbiota. E aí, a sinalização para o nosso cérebro sempre é mais positiva. Então, sem dúvida nenhuma, essa comunicação é direta e existe e é muito importante para o nosso corpo. E aí a gente fala, que é o que também ficou na moda, dos probióticos. Sim. O que é um probiótico e o que é um psicobiótico? Bióticos. Sua pergunta é ótima, porque o probiótico, que é muito importante, que atinge vários aspectos da nossa saúde, eles são micro-organismos, como eu falei, que tem na nossa microbiota, que eles têm que estar vivos em quantidade adequada para estar funcionando positivamente no nosso corpo. Então, micro-organismos vivos em quantidade adequada no nosso corpo, que vão fazer benefício à nossa saúde. O psicobiótico já chega a ser uma pequena diferenciação. Eles também são os micro-organismos, mas eles têm estudos que comprovam que eles trazem benefício à saúde mental de quem usa. Então, usar probiótico é bom para a saúde intestinal, para o nosso corpo como um todo. Mas se eu quero atingir o meu sistema nervoso central, o meu cérebro, ter menos ansiedade, trabalhar essas questões, o psicobiótico, ele foi um probiótico que foi estudado para esse fim. Que demais. E doutor, como é que a gente toma, né? Eu já estou querendo o seu... Mas como que a gente chega até essa conclusão de que o que a gente pode tomar? O que seria? Existe uma cápsula? Como que é feita individual? Como que é isso, doutor? Olha, graças a Deus a gente tem evoluído muito, né, nos estudos atualmente no Brasil e no mundo. E hoje nós já temos disponíveis no nosso mercado brasileiro, em cápsula, alguns probióticos e alguns psicobióticos. Então, mesmo o psicobiótico que traz benefício para controlar essa ansiedade, hoje eu tenho disponível no mercado, na indústria, na farmácia. Onde eu for comprar, eu encontro esse psicobiótico. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente quer manipular. Eu vou manipular, faz aquela lista com um monte de probiótico, junta um, junta outro. Às vezes, se eles não forem estudados em conjunto, eu não tenho certeza que ele vai trazer benefício para mim. Então, é muito importante, às vezes, eu saber qual eu estou usando para tomar, se ele foi bem manipulado, para que eu tenha o benefício comprovado. É aquilo que a gente fala, não é qualquer probiótico que vai controlar a minha ansiedade, mas aqueles que foram estudados para isso. E você pode comprar na farmácia, hoje em dia já tem essa disponibilidade. Que incrível! E aí a gente consegue verificar isso de que forma? A gente precisa ir ao médico e fazer essa pesquisa antes, doutor? Como que funciona? Claro que o probiótico e o psicobiótico, eles são considerados alimentos, eles não são considerados fármacos, né? Remédios. Então, claro, sempre é bom você consultar um especialista, né? Uma nutricionista, um médico, que pode te orientar melhor na sua escolha. Mas você pode ter, sim, na farmácia, uma boa orientação, procurar por esses psicobióticos que podem te ajudar. Agora, claro, nós estamos falando de saúde mental. Então, sempre conversar com um médico, um nutricionista, um psicólogo, antes de fazer as escolhas, é muito importante para fazer a escolha mais adequada. E você, doutor, que atende muitos jovens, percebe que os jovens também têm esses problemas? Porque geralmente quando a gente é mais jovem, parece que o nosso corpo funciona melhor. Ou não? Não, então. Mas a gente tem que pensar que o jovem está cada vez mais inserido num universo do quê? Dorme mal, se alimenta mal, muito fast food, né? As atividades, muitas vezes, a gente acha que não, mas a rotina deles é muito estressante, às vezes, né? Perto de um vestibular, resultados, expectativa. Então, a gente tem que notar que eles também têm uma alteração de microbiota muito importante. E olha que interessante, né? Antes de começar a estudar os probióticos, lá uns 10 anos atrás, eu notava assim, poxa, às vezes eu orientava um adolescente para ele melhorar a alimentação, fazer mais atividade física, dormir no horário, ele já voltava bem melhor. E os pais falavam, o que aconteceu? Ele simplesmente regulou a vida dele, isso ajudou a melhorar a microbiota.
Então, olha como é importante. Hoje eu posso lançar mão dos psicobióticos para ajudar nesse momento, controlar o estresse, a ansiedade desse adolescente, do adulto, mas todos os fatores que envolvem o nosso redor, boa alimentação, atividade física, sono adequado e boas relações sociais, sempre ajudam também a ter esse ambiente interno mais equilibrado. E a gente tem muito isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, por que em casa meu intestino funciona? Talvez porque na sua casa você esteja mais relaxado, você tenha a sensação de segurança e tá tudo aqui. Sim. Então, eu acho que é até mais fácil de resolver do que a gente imagina. Exato. A gente provoca um pouco isso, né, doutor? Mas muitos remédios, por exemplo, que a gente toma, outras doenças também provocam isso, né, no nosso intestino. Perfeito, porque a gente esquece isso, né? A gente tem diversas questões que desequilibram o nosso corpo. Se eu estou estressado, eu desequilibro a minha microbiota, mas se eu tomo um medicamento, ele também pode causar. O mais comum é o antibiótico. O antibiótico, ele mata não apenas as bactérias ruins que estão causando doença em mim, mas também as boas. Então, olha como eu tenho que entender o conjunto de coisas. Às vezes eu estou tomando um remédio e ele também está afetando a minha microbiota. Então, às vezes, usar um probiótico, usar um psicobiótico pode me ajudar. E o principal, né? Como a gente tem feito alguns estudos agora, a gente conseguiu mostrar que realmente os psicobióticos produzem diferença no nosso corpo. Isso é que é o mais importante para a gente fazer as escolhas, sabendo que eu tenho alguns que podem melhorar alguns aspectos, os neurotransmissores, como a gente falou, que ajudam na nossa questão de ansiedade, na questão de estresse, ou seja, constrói o equilíbrio do nosso corpo. E como a gente toma, doutor? É possível tomar todos os dias? Como funciona? O ideal é tomar todos os dias. Por quê? A gente começa a introduzir essa bactéria, que é uma bactéria viva, e ela começa a produzir mudanças no nosso corpo. Então, não é tal qual um remédio de febre que eu tomei e muda a baixa febre agora. Eu tenho que tomar um tempo para que haja uma colonização. Então, a gente tem que esperar muitas vezes uns 10 dias, 15 dias para começar a notar alguma diferença. E os efeitos, eles são persistentes enquanto eu tomar, porque ele vai mantendo sempre essa colonização de boas bactérias, bactérias que eu sei que são importantes para o meu corpo, no meu organismo. Então, o ideal é que a gente faça um tratamento mais prolongado e por isso que é importante eu sempre estar conversando com um especialista, com um médico, com uma nutricionista, para entender o momento que eu entro, quanto tempo eu vou persistir e o momento que eu tenho que parar com esse uso do psicobiótico. Quando a gente faz esse uso dele, né, com esses hábitos que a gente está falando aqui, que ajuda muito, a gente consegue a gente consegue entender melhor como tudo funciona. Você já tem alguns retornos, né, de pessoas que provavelmente, doutor, eu comecei a fazer isso e comecei, sei lá, a acordar de manhã com calma, a beber minha água, por exemplo, que a hidratação a gente sabe que é muito importante para funcionamento também de intestino. Você falou tudo. Eu acho que a gente começa a notar a melhora em todo o nosso ambiente de vida, porque a ansiedade, o estresse, elas estão no nosso dia a dia. A gente tenta controlar outras questões, como eu falei, fazendo uma atividade física, se alimentando melhor, tendo boa noite de sono, mas às vezes só o estresse que a gente é submetido, só a ansiedade de algumas situações já faz uma mudança. Aí quando eu posso lançar mão de um psicobiótico para me ajudar, melhor ainda. Mas eu reforço, sempre é importante consultar um profissional para a gente saber o momento certo e o nível daquilo que eu estou sentindo, o quanto aquilo pode ser auxiliado por esse psicobiótico. E aí a gente vai conseguir prevenir? É possível a gente tomar também para prevenção de ter, por exemplo, um intestino irritável, para ter uma desbiose, para não ter, na verdade, né? Muito importante isso que você falou, porque muitas das doenças ligadas à saúde mental, elas são ligadas ao nosso intestino. Você falou, por exemplo, a síndrome do intestino irritável é uma doença que tem uma relação muito grande com a saúde mental. Então, muitos probióticos já auxiliam esse quadro de melhorar a questão gastrointestinal e também diminuir a ansiedade. Então, isso que é importante a gente entender. Às vezes eu tenho uma síndrome de intestino irritável, eu sou aquela pessoa que às vezes está constipado, intestino preso, às vezes eu estou com diarreia, eu tenho gases, estufa. Puxa, será que é um problema só intestinal? Às vezes ele tem uma questão de comunicação que é muito importante. Melhorar aquele ambiente local ali, mas também agir em cima das questões de estresse e ansiedade que eu estou tendo. E é legal a gente falar isso, e eu estou fazendo essa pergunta várias vezes, porque eu acho que em casa muita gente fica pensando, eu sou extremamente ansiosa. E a gente, quem não é ansioso nesse mundo, minha gente? É ironia falar que não, todos somos ansiosos. Depende do nosso grau de ansiedade, né? Mas muita gente já começa a partir para um remédio. Então, assim, estou me sentindo extremamente ansioso, chorão, iniciando uma depressão e, de repente, o seu problema está no intestino, né? Exato. Então, tente usar e ver essa fórmula do psicobiótico, né? Faça isso que o doutor falou, faça por um tempo para você identificar, porque às vezes o problema está mais fácil de
diagnosticado do que a gente imagina, porque depois a gente pega um vício, por exemplo, num ansiolítico, que a gente sabe que são remédios que a gente toma, muita gente toma ansiolítico, não dá para você tomar esse remédio e parar do nada, a gente sabe que a gente tem contraindicações, que você tem que fazer o desmame, né, do remédio, e de repente isso tá no intestino. Exato. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, eu acho que assim, a gente sempre tem que entender, às vezes até mesmo no remédio controlado, muitas pessoas conseguem dar um jeitinho, conseguem tomar o da irmã, toma o da prima, consegue. Isso não é legal. Agora, o psicobiótico, ele é um alimento, ele é um produto natural, eu posso utilizar. Agora, claro, eu sempre tenho que estar de olho, olhando para mim, olhando como eu tô, se aquilo está fazendo efeito ou não, para ter o bom senso de quando eu falar, poxa, eu preciso de ajuda e vou pedir uma ajuda adequada. Mas usar qualquer tratamento só porque alguém usou e deu certo não é legal e a gente vai atrapalhar muito mais do que ajudar. Com certeza. Então, se observe, minha gente. Se está com esse probleminha de intestino, observe a sua alimentação, seus hábitos, como o doutor disse. E se precisar, né, de um psicobiótico, tente para ver. E se mesmo assim não der certo, aí acho que você está precisando de uma outra ajuda, mas você vai identificar e se conhecer, né? É isso aí. E é fácil. Hoje em dia você toma, como você falou, como eu uso, um comprimidinho por dia, uma cápsula por dia, já vai ser suficiente para trazer os benefícios, esperando o tempo de começar a agir e vendo por quanto tempo eu vou utilizar. Bom, doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, viu? Você de casa aproveita para entrar em contato com o doutor, o telefone é o 12 99132 3163. Obrigada, doutor, mais uma vez. O doutor explica sorrindo, né? Daí fala assim, calma, vai dar tudo certo, minha gente, não é? Vai dar tudo certo, viu, Léo?